Vamos meditar um pouco, né? Fazer um estudo sobre o uso do véu, né? Das mulheres, né? Na congregação. Porque é um assunto, né? Que muitos têm esquecido, muitos têm levantado, né? Doutrina de homens e rebatido contra o assunto, né, do véu, cujo é um mandamento, né? A Bíblia nos ensina que é um mandamento, né, o uso do véu. Mas antes de começar a ler, né, vamos ler um versículo que está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz bem assim: toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, né? Porque muitos dizem que por estar no Velho Testamento não precisa mais cumprir, né? Fazer porque Deus, Cristo, né? Já cumpriu. Mas aqui diz em Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então nós aprendemos tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, né? Como agradar a Deus. Amém? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem um outro versículo também em João, capítulo 5, versículo 39, que diz bem assim: examinais a Escritura, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Amém? Então aqui na Escritura, na Bíblia, né, nós temos a vida eterna, e são elas, né, é a Bíblia, é toda a palavra da Bíblia, né, que testificam do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nos ensinando, né? Nos exortando, nos corrigindo, segundo aquilo que agrada a Ele, né? Então vamos começar aqui a falar sobre o véu. Lá em Gênesis, desde o princípio, né? Nós vamos ver que já existia o véu, né? Desde o princípio, né? Em Gênesis capítulo 24, no versículo 62 em diante, né? Aqui vai dizer o contexto do casamento de Isaac e Rebeca, onde Abraão mandou seu servo, né, ir para uma outra terra buscar uma mulher para Isaac se casar. E aí o servo foi, né? E ao longo da história achou Rebeca, né? Aí trouxe Rebeca, e nós vamos ler aqui que quando Rebeca avistou já de longe Isaac, né? Ela já se cobriu com um véu, né? Uma forma de respeito, né? De submissão que ela tinha já sem antes conhecer, né? Nunca ter visto, né? Isaac, que seria o seu esposo, né? A partir do verso 62 diz bem assim, capítulo 24 de Gênesis: ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Lahai, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaac, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele que vem do campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Então antes de Rebeca ver Isaac, né, já de longe avistar ele, ela já pegou e se cobriu com um véu, né? Então era uma questão de respeito, né, de submissão, de obediência, né? Mesmo ela antes sem ter conhecido, né, Isaac. Então o véu nós vemos aqui que já desde o princípio, né, em Gênesis, já tem, né, o véu por mandamento, né? Por mandamento, né, o véu nós vamos ver. Agora um pouco mais para frente em Coríntios, vamos ler em 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 11. 1 Coríntios no capítulo 11. Aqui em Gênesis, né, ainda nós vemos que aqui diz: então tomou ela o véu e se cobriu, né? Então ela estava sem o véu, né? Porque ela pegou o véu, tomou o véu, aí se cobriu, né? Então ela estava sem o véu. Então na hora que ela viu, né,
seu futuro esposo, né, Isaac, uma questão, né, de obediência, né, submissão, ela colocou o véu, né? Até então ela estava sem o véu, né? E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ver, né, sobre o véu também, onde Paulo, né, nos ensina sobre o véu, né? E Paulo diz que tudo que ele aprendeu, né, não foi de homem, foi do Senhor, né? Tudo aquilo que ele sabia, né, antes, ele julgou como nada, né? Porque ele só conhecia sobre leis, né? E tudo que ele aprendeu após a sua conversão, né, foi do Senhor Jesus Cristo, né? Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Ó, tudo que Paulo pregava, né, falando aos coríntios, eles adquiriam, né, e cumpriam, né, com aquilo que Paulo falava, né. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz bem assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo, né. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Versículo 5: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada, né? Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que raspe o cabelo. Mas se ele é vergonhoso tosquear ou raspar-se, né, cumpra-lhe com o véu, né? Em outra tradição diz cubra com o véu, em outra tradução diz ponha o véu, né? Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher foi feito do homem. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, né? Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem, né? Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem um homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, em lugar de véu. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém? Então vamos pegar versículo por versículo, né, para nós meditar, né, nesse mandamento, né, um dos mandamentos, né, que é o uso do véu, né, das mulheres. Aqui no versículo 4, né, diz bem assim: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. E a cabeça do homem é Cristo, né? Então, se o homem tem a cabeça coberta, né, orando, profetizando, como está escrito aqui, ele desonra a Cristo, porque ele é a imagem e a glória de Deus, né? Agora no versículo 5 diz que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Então a mulher orando e profetizando sem o véu é desonra, né, sua própria cabeça, ou seja, desonra o marido, né, e também a Deus, né, porque a cabeça da mulher é o marido, né, e Deus é a cabeça dos dois, né, como nós lemos ali. Então a mulher é como se ela tivesse raspada a sua cabeça, né, se ela ora ou profetiza sem o véu.
né? Porque o véu é um sinal de autoridade, né? Nós lemos ali por causa dos anjos, né? Que a mulher deve se cobrir com o véu, né? Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que raspe o cabelo, né? Então a Bíblia é bem clara, né? Em dizer que se a mulher não quer usar o véu, né? Na congregação, na igreja, no culto, né? Então que ela raspe, né? O cabelo. Mas se lhe é vergonhoso raspar-se ou tocar-se, cubra-lhe com o véu, né? Em outra tradução diz: ponha-lhe o véu, né? Então, o que nós temos que entender aqui? Que se é vergonhoso para a mulher raspar o seu cabelo, então que coloque o véu, né? E o que nós temos que entender aqui, ó, coloque o véu, ponha o véu, né? Então, se eu vou colocar alguma coisa, porque eu ainda não coloquei, né? Se eu vou ponhar alguma coisa, porque ainda eu não ponhei, né? Então, por que aqui diz coloque o véu? Porque ainda não está colocado, né? E mais para frente aqui, né, tem escrito que o véu é dado em lugar de mantilha de cabelo, mas nós temos que entender que é na natureza, no dia a dia, né? Não precisa a mulher usar o véu no dia a dia, porque ela só tem que usar o véu para orar e profetizar, está escrito aqui, né? A mulher ora e profetiza com a cabeça coberta. Então não precisa ela usar no dia a dia, né? Nas suas rotinas, seus afazeres. Por isso o cabelo é dado em lugar de véu, né? Por causa que não precisa ela usar no dia a dia. Agora na congregação, no culto, né? Na igreja, ela vai orar e vai profetizar, né? Então ela tem que estar com a cabeça coberta para que isso aconteça, né? Agora, como que muitas profetizam, né? E muitas oram sem a cabeça descoberta, né? Mas aí a Bíblia nos ensina que nós temos que provar o Espírito, né? E ver se é de Deus ou não, né? Porque a Bíblia nos exorta, né? Nos ensina que a mulher deve ter sobre a cabeça o véu para orar e profetizar. Agora eu te pergunto, a Bíblia se contradiz? Tem alguma mentira, né? Escrita na Bíblia? Não, né? Então, se a mulher profetiza e ora sem a cabeça descoberta, será que vem de Deus? Porque a Bíblia nos ensina que a mulher, para orar e profetizar, tem que, né, obrigatoriamente ter a cabeça coberta. Agora, se a mulher faz tais coisas sem a cabeça coberta, né, nós temos que provar o Espírito, né? E eu creio que não vem de Deus. Porque Deus, né, através de Paulo, nos ensinou que a mulher tem que ter sobre a cabeça o véu para orar e para profetizar, né? Então, por que põe o véu? Por que coloca o véu? Né? Porque ela não está com o véu. Agora, o véu é dado em lugar de cabelo, né? Tá escrito, né? Mas por que aqui mandou colocar o véu? Né? Porque o cabelo a gente não coloca, ele é da cabeça, né? Não tem como eu tirar o cabelo e colocar, tirar e colocar, tirar e colocar, né? Então por isso ele falou, põe o véu, né? Porque o véu você tira e coloca, né? Na hora das reuniões, né? Aqui no verso 11, no verso 12, né? No verso 13 de 1 Coríntios 11, diz bem assim: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Né? Então julgue, né? Entre nós mesmos, julgai entre nós mesmos, né? É próprio que a mulher ore sem o véu? Porque assim como Rebeca, né? Desde o princípio, Rebeca já, mesmo sem orar, né? Mesmo sem profetizar, ela só vê, né? Isaac, ela de longe ainda, ela já colocou, né? Sobre a sua cabeça o véu, né? Então julgue entre nós mesmos, né? Julga entre vocês mesmos se é próprio que a mulher ore com a cabeça descoberta, né? Será que realmente está agradando a Deus, né? Porque mais aqui para frente, ó, mais aqui antes, nós vemos bem assim, ó, no versículo 10: portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como um sinal de autoridade. Por causa dos anjos. Então ela tem autoridade,
quando ela está com a cabeça coberta, na sua oração ou na profecia, né? Aqui diz sobre orar e profetizar, né? Ela tem autoridade, é por causa dos anjos, né? Agora, não hoje, né? Como que fica hoje? Não tem anjos na igreja hoje, né? A Bíblia nos exorta que muitos, né, hospedaram anjos em sua casa, né? E a Bíblia diz também que Jesus disse, né, aquele que fazia o pequeno, né, a mim faze, né? Então muitos sem saber hospedaram anjos em sua casa, né? Hoje pela Bíblia nós vemos que o pastor é um anjo, né? O dirigente da igreja, né, do local é um anjo, né? Agora a mulher tem que usar o véu por causa dos anjos, né? Então ela tem que usar um véu em submissão, né, aos anjos, né? Ou seja, aos pastores, né, aos dirigentes, né, aqueles que estão à frente do trabalho são anjos, né? Aqueles que estão à frente do trabalho são anjos, né? Então a mulher deve cobrir a cabeça com um véu por causa dos anjos, e também é um sinal de autoridade, né? Um sinal de autoridade, né, que a mulher tem com a cabeça descoberta, orando e profetizando, né? É um sinal de autoridade, né? E por causa dos anjos, né? Também é um sinal de submissão, né? Submissão ao seu marido, né? Aos anjos, aos pastores, dirigentes, né? Mas também ao seu marido, né? Porque aqui diz que se ela ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra a sua própria cabeça, né? Que é o marido, né? E também Cristo, né? Que é a cabeça dos dois, né? Então, por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça com um véu, né? Que é um sinal de autoridade, de submissão, de respeito, né? Agora no verso 14, no verso 14 nós vamos ver aqui, está escrito bem assim: ou não vos ensina a própria natureza, que é desonroso para o homem ter cabelo comprido. Então na natureza hoje, né, é desonra para o homem ter cabelo comprido, porque o cabelo comprido foi dado em honra para a mulher, né? Então hoje na natureza, um homem com cabelo comprido, ele não aparenta, a aparência dele não aparenta ser, né, um homem masculino, né? Porque tem cabelo comprido, né? Então é desonra para o homem ter cabelo comprido. Desonra, está escrito aqui, né? Na própria natureza, né? Hoje a nossa natureza, né? Hoje na nossa natureza é desonra para o homem ter cabelo comprido. Mas, e que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, né? É bonito, né? Hoje na nossa natureza, alguém que tenha cabelo comprido, né? Chama a atenção, porque é bonito, né? É uma glória para a mulher, uma honra, né? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. O que nós já falamos ali, né? Na natureza. Está escrito aqui, ó: não vos ensina a própria natureza, que para a mulher é uma glória ter cabelo comprido, porque lhe foi dado em lugar de véu, né? Na natureza. Isso que nós temos que entender, né? Na natureza, né? No dia a dia, né? No dia a dia, na rotina, né? No ir para lá e para cá, né? É uma glória para a mulher ter cabelo comprido, porque é dado em lugar de véu, porque não necessita dela andar, né, 24 horas, né, está com um véu na cabeça, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu, na natureza. Agora, na congregação, na igreja, a mulher tem que ter o véu, né, para orar e para profetizar, né. O 16 diz assim: contudo, né, Paulo dizendo, se alguém quer ser contencioso, né, saiba que nós, né, Paulo e a igreja de Coríntio, né, não temos tal costume, nem a igreja de Deus, né. Então, se alguém quer contradizer, né, o uso do véu, que a Bíblia diz, né, que Paulo disse que aquele que é profeta, né, reconheça que o que eu vos escrevo é mandamentos do Senhor, né? O que Paulo escreveu foi mandamento do Senhor. E quem está falando aqui sobre o véu, né, foi Paulo, falando à igreja de Coríntio, né, de Corinto, sobre o véu, né? Então ele está escrevendo sobre o véu
e é um mandamento, né? E aqui no versículo 16 ele diz: se alguém quer ser contencioso, né, debater, né, saiba que nós, né, Paulo e a igreja de Coríntio não tinham tal costume, e nem a igreja de Deus, né? Então, se hoje, né, existe a igreja de Deus que é fundamentada na doutrina dos apóstolos, ela usa, né, a mulher, né, na igreja de Deus tem o costume, né, o mandamento, né, de usar o véu, né? Porque a Bíblia diz que nós somos fundamentados na doutrina dos apóstolos, né? E Paulo foi um grande apóstolo, né? Então tudo que ele deixou escrito, né, a Bíblia foi escrita por homens, né, mas inspirada por Deus, né? Em Apocalipse também diz que não é nem para tirar, né, e nem para aumentar, senão será acrescentados flagelos, né, as pragas, né, que está contida na Bíblia, né? Então, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus, né? Então, nem a igreja de Deus tem o tal costume, né, de se contender contra aquilo que está escrito, né? Então, nós vimos aqui que o uso do véu é bíblico, não é somente um costume, né? Muitos países hoje usam o véu, né, mas por costume, né? Mas a Bíblia nos ensina que é um mandamento. O uso do véu, né, nas mulheres é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, né? E agora, se tratando do véu, né, hoje, né, atualmente nós sabemos que o véu que mais atrai, o véu mais atraente é aquele véu da noiva, né, que é filó, que é transparente, né? Aquele véu que é transparente, que é filó, né? Então, será que esse é o véu certo de nós usarmos na igreja, né? Um véu que não cobre, né, o cabelo? Porque se o véu não cobre o cabelo, então não necessita usar o véu, né? Porque o véu, ele é dado em lugar de cabelo, né? Na natureza. Então não precisa usar o véu na natureza, porque o cabelo já é dado no lugar do véu, né? Mas na igreja o cabelo não é dado em lugar de véu. Então necessita que o véu cubra todo o cabelo, né? Agora o véu filó, né, que tem hoje, aquele véu transparente, ele não cobre, né? Ele pode até cobrir todo o cabelo, mas ele aparece, né? Então será que esse é o véu também que seja adequado, né, para usar na congregação, na igreja, né? Porque esse véu é filó, é transparente, né? E ele aparece o cabelo. Então, na congregação, né, a Bíblia diz que a mulher tem que ter o véu sobre a cabeça para orar e para profetizar. Agora, se o véu é filó, é transparente, né, ela não está com um véu, porque está aparecendo o cabelo, né? Então, também tem esse véu, né, hoje que muitos usam, né, véu transparente, filó, né? Mas também temos que ver na escritura, né, se esse realmente é o véu que está de acordo com a palavra, né? Então, como nós estávamos falando, né, se na igreja de Coríntio a mulher tinha que usar o véu, né, como nós vimos no verso 5, né, no verso 10, né, por causa dos anjos, e hoje, né, não tem anjo na igreja, ou se tem anjo na igreja, né, cadê a autoridade, né, da mulher? Cadê a submissão, né, para colocar o véu, né? Ou porventura os anjos que atuam hoje, né, são diferentes daqueles tempos, dos de Paulo, né? Porque se nós somos fundamentados na doutrina dos apóstolos, nós temos que viver aquilo que eles viveram, né? Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como Paulo imitou Cristo, né, nós também temos que imitar, né? Porque é para ser nós imitadores dele, né? E Paulo imitou Cristo em pregar sobre o véu, né? Nós temos que também, né, atentar para isso, né? Então nós vemos aqui que o véu, ele é bíblico, né? É um mandamento, né, do Senhor, e a mulher tem que ter sobre o véu, sobre a cabeça o véu, né, para orar e profetizar, né? Ela deve estar com a cabeça coberta. Agora, se ela faz tais coisas, mas não está com a cabeça coberta, né,
Nós temos que provar o Espírito, né? Para ver se é de Deus ou não, né? E pela Bíblia, o Espírito, né, que está profetizando e orando ali, né, operando tais coisas, não é de Deus, pela Bíblia, né? Porque a Bíblia aqui nos exorta que a mulher deve, obrigatoriamente, estar com a sua cabeça coberta, né? Para orar e para profetizar, né? Então, se a mulher não se cobre com um véu, né, tosquia-se, raspe a sua cabeça, né? Mas se para a mulher é vergonhoso tosquear ou raspar, que põe o véu, né? Que se cubra com o véu, né? Para então estar, né, certa, né, diante da presença do Senhor Jesus Cristo, né? Então está aí, né, um estudo sobre o véu, né, que é mandamento, né, do Senhor, né? Assim como Paulo disse, né, tudo que ele escreveu, reconheça, né? Se você é o profeta, né, espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor, né? O uso do véu, né, na congregação. Então, que Deus seja louvado, né? Busque mais, né, conhecer sobre os mandamentos do Senhor, né, sobre o véu a qual nós estudamos agora, né? E é bíblico, né? Nós vimos que é bíblico, né? E faz parte dos mandamentos, né, onde o Senhor nos ordenou, né, onde deu a Moisés, né, os mandamentos, né, escritos pelo dedo de Deus na pedra, né? E eu creio, né, que está intacto até hoje, né? E eles são mandamentos, né, de vida eterna, está escrito, né? Aquele que me ama verdadeiramente guarda os meus mandamentos, né? E não se baseia somente nos 10, né? Porque o véu não está contido lá em Êxodo 20, mas ele também é um mandamento, né? Também é um mandamento do Senhor, né? E deve ser atentado para isso, né? Para que o nome do Senhor Jesus Cristo, né, seja louvado e nós assim cada vez, né, cada dia mais seja melhor, né, na presença do Senhor Jesus Cristo, buscando fazer aquilo que lhe agrada, né? Para assim que o nosso culto, né, seja, Deus receba, né, o nosso culto, né, para que o nome dele seja louvado, né? Então, irmãos, que Deus continue abençoando, né? Que Deus continue abençoando cada um poderosamente, né? E vamos orar a Deus para que ele venha despertar em nós cada vez mais, né, o desejo, né, a vontade pela palavra, né, por conhecer, né, meditar, saber da palavra do Senhor, né, e assim também pedir para que ele cada vez mais abra nossos olhos, né, para que nós venha louvar a ele, né, fazer aquilo que ele lhe agrada cada dia mais, né? Amém? Então que Deus seja louvado e a paz seja convosco.